Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, 31 a 33, é o texto que vou começar hoje a pregar sobre ele. É um texto que está inserido no capítulo 6, que é parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, pregado pelo Senhor Jesus. Eu vou ler na NVI. Quando eu falar assim, eu vou ler na NVI, para aqueles que não estão acostumados, significa que eu vou ler na Nova Versão Internacional, porque nós temos várias versões da Bíblia. A tradução é uma só, é a tradução de Almeida, que foi um padre que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas os padres não são convertidos a Jesus Cristo? Nós consideramos aqueles que se convertem ao senhorio de Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor, estes são para nós convertidos. Eu vindo para cá hoje, estava ouvindo um determinado programa de televisão, estava ouvindo pelo rádio do carro, e a autoridade religiosa que estava ministrando aquela celebração, na celebração estava fazendo oração para que a mãe de Jesus perdoasse os pecados. Não há nenhuma base bíblica para cultuar a mãe de Jesus, que foi uma mulher extraordinária, como foi João Batista, como foram os santos apóstolos, mas que morreu, está no céu, cremos nisso. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 4, versículo 12, que não há nenhum outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Esse é só um, Jesus Cristo. Só Ele tem poder para perdoar pecados. Maria não morreu na cruz, quem morreu foi Jesus. E a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há expiação pelo pecado. Maria não derramou uma gota pelo pecado de ninguém, só Jesus Cristo. Isto é um dogma equivocado, de uma teologia equivocada, contrária ao ensinamento bíblico, ao ensinamento do Evangelho. E Jesus, aqui nesse texto, que vamos ler, portanto, da NVI, na Nova Versão Internacional, traduzida por por Almeida, que foi um padre que se converteu. Tem várias versões. Você tem a versão revista e corrigida, a versão revista e atualizada, a versão fiel, porque dependendo do original a que foi baseada a versão, pela tradução, existem assim estas diferentes versões. Bíblia, a linguagem de hoje, né? De tempos em tempos se faz necessário uma versão da tradução, mas não é uma outra Bíblia, não é uma reescritura, como propôs aí um determinado pastor que para mim deixou de ser batista, embora continue carregando o nome, lá de São Paulo, que declarou que a Bíblia precisa ser, está desatualizada, né? Você tem que atualizar a Bíblia. Então não é atualizar a pregação, é atualizar a Bíblia. O negócio é bravo. Então, eu vou ler em Mateus 6, 31, 33, na Nova Versão Internacional. Amém? Acompanhe comigo o texto, diz, Jesus que está falando. Está aí na NVI? Então eu acho que na NVI. Eu coloquei, pensei que tivesse colocado a NVI. Começa, não andeis, pois. Esse não é na revista e atualizada, aí corrigida isso. Então não é na NVI não, é na revista e corrigida. É porque eu uso várias versões durante os meus estudos.
e também na preparação do sermão, mas não muda nada, tá bem? Coloca na NVI, vamos ler na NVI, depois a gente vai ler na Revista Corrigida. Na NVI diz assim: portanto, Jesus dizendo, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu vou usar a tradução na versão Revista e Corrigida, porque ela apresenta de forma mais adequada aquilo que Jesus está dizendo, para que nós tenhamos a compreensão do que ele está falando, do que ele está ensinando aqui. Vamos ler na versão Revista e Corrigida. Podemos ler juntos? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amados, eu vou basear esta série de mensagens apenas no versículo 33, embora sem sair do contexto, porque usar o texto fora do contexto é fazê-lo com o pretexto de apresentar aquilo que são ideias de quem está pregando e não aquilo que está sendo dito por quem o disse, por quem o falou, que é Jesus, nesse caso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem um errinho ali na projeção, que não são e todas essas, mas é todas estas coisas, reino de Deus e sua justiça. E a gente vai entender o que é que Jesus estava dizendo e o que ele pretendia e o que ele estava afirmando ao dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está, portanto, proferindo o chamado Sermão do Monte, como eu disse antes aqui. Nesta parte do sermão, ele está falando a respeito da ansiedade a que nós, seres humanos, somos tentados a desenvolver e que traz tantos problemas de saúde física e mental e espiritual para nós, seres humanos. Ele diz: não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus está, portanto, tratando de questões que estão relacionadas a estas coisas do nosso cotidiano, daquilo que nós somos tão tentados. Ansiedade. Ansiedade é uma expectação a respeito do amanhã, a respeito do que virá. Jesus diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Quem eram os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas que não tinham o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do universo, como seu Deus. Gentios eram todas aquelas pessoas que não eram herdeiras da promessa de Deus em Abraão. Aquelas pessoas que eram as idólatras, aquelas pessoas que eram as incrédulas, aquelas pessoas que eram ateias, da mesma forma como há hoje. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Quais coisas que os gentios procuram? O que comer,
o que beber, o que vestir. Ele está dizendo, aqueles que não têm o Senhor, o Deus Todo-Poderoso como Senhor da sua vida, que não depositam nele a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, que não sabem quem ele é, vivem ansiosos por conta destas coisas, quanto ao que comer, o que beber e o que vestir. De certo, diz Jesus, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amados, é óbvio que Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe o que eu e você precisamos. Pastor, se Ele sabe, por que Ele então diz que a gente deve pedir? Diz lá, pedi e dar-se-vos-á, batei e a porta será aberta, buscai e achareis. Por que Ele diz que é para a gente fazer isso? Porque quando nós fazemos isto, nós estamos transmitindo uma mensagem ao mundo espiritual. Eu dependo de Deus. Por que isto? Porque os nossos pais, Adão e Eva, foram tentados exatamente nisso. Deus sabe, disse a serpente, Deus sabe que quando você tomar do fruto, você não vai mais precisar de Deus. Você vai ser igual a Ele. Você vai ser autossuficiente. Então, embora Deus saiba, quando eu oro e digo para Deus o que eu preciso, quando eu falo com Deus a respeito daquilo que me angustia, quando eu compartilho com Deus as minhas dores, as minhas aflições, as minhas expectações, eu estou dizendo, eu sou dependente de Deus e de mais ninguém. Eu reconheço que só Ele tem todo o poder para me suprir, me capacitar e me fazer vitorioso sobre as adversidades. Amado, Jesus, que foi ser humano como eu e você, também foi tentado quanto a estas mesmas coisas. Lembremos que quando ele saiu do seu período inicial de preparação para o seu ministério, lá no princípio do ministério, ele se retira e vai para um período de reflexão, de consagração, num jejum de 40 dias e 40 noites. E aí, Satanás se apresenta no final da sua consagração para o tentar. E Satanás o tenta nestas três coisas. Primeiro, provisão. Jesus estava com fome. Satanás chega e diz para ele, tu não está com fome? Você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e se alimenta. E Jesus diz, sim, eu estou com fome, é verdade. Sim, eu tenho poder para transformar essas pedras em pão, porque o Senhor é comigo e eu sou um com Ele. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás tenta Jesus com a necessidade de provisão. E o que Jesus está falando aqui nesse texto, o contexto do que Jesus está dizendo, é exatamente isso. Por que vocês estão ansiosos a respeito da provisão que vocês precisam? Porque ele foi tentado nisso. Ele foi ser humano como eu e você. Satanás o tentou em relação à provisão. Mas ele disse, Satanás, tem tempo certo para todas as coisas. A provisão meu Pai vai me dar na hora dele. Eu não preciso ficar aqui ansioso, como é que vai ser, como é que não vai ser, e pegar agora e usar, andar na frente para fazer as coisas do meu jeito. Não, eu estou aqui para cumprir o propósito do meu Pai. Ele foi tentado em relação à provisão, ele foi tentado em relação à proteção, segurança. Quem de nós não precisa de proteção? Quem de nós não precisa de segurança? Todos precisamos. A segurança é um item, é um elemento importantíssimo. Quem tem carro vive pensando em fazer um seguro. Quem está vivo vive pensando em fazer um seguro de vida. Quem tem casa coloca cerca elétrica, levanta muro, coloca grade com espetos para evitar que bandido pule. Está pensando em segurança. Segurança é um item fundamental, importantíssimo na nossa vida, para nos dar tranquilidade, para retirar de nós a apreensão a respeito das coisas e da vida. Jesus foi tentado também em relação à proteção, à segurança,
Quando Satanás pega e o leva para o alto do templo e diz assim: você não é filho de Deus? Então pula daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que não te machuques. Jesus foi tentado nisso, mas Jesus vira para Satanás e diz: sim, mas também está escrito, embora esteja escrito que o Senhor vai me proteger, Ele é fiel para me guardar, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus foi tentado na provisão, a fome. Jesus foi tentado em relação à proteção, segurança. E Jesus também foi tentado em relação à realização, sucesso material, satisfação emocional por realização. Satanás leva Jesus para o alto do monte e mostra para ele os reinos lá de baixo. Ele mostra lá a Baixada Fluminense, a cidade do Rio de Janeiro. Ele mostra a Vitória, ele mostra as cidades lá embaixo, e diz assim: está vendo tudo isso aí? É meu, eu domino sobre tudo isso aqui eu vou te dar, se você tão somente se prostrar aqui e me adorar. Então Jesus vira para ele e diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. Todos nós somos tentados assim como Jesus foi. Então Jesus agora, na autoridade de Filho de Deus, Cordeiro de Deus, santo, sem pecado, aquele que sendo tentado por todas essas coisas, tem autoridade para dizer: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão aí angustiados? Por que vocês estão aí sem dormir? Por que vocês estão aí desenvolvendo enfermidades psicossomáticas? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Ei, Papai do céu sabe. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aí em casa participando? Papai do céu sabe. Aleluia. Ele sabe. Então vamos analisar o que Jesus disse para compreendermos com total clareza, a fim de desenvolvermos a vida abundante e de conquistarmos vitória nessa vida, porque tem muito crente que não está experimentando o que Jesus promete aqui, e muito crente que está batendo no peito e dizendo: mas cadê Deus? Jesus, o Senhor não prometeu? Por que não está acontecendo? Vamos lá para o versículo 33. Mas, vamos bem forte. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são as coisas que vão ser acrescentadas? O reino de Deus e a justiça. O reino de Deus é um reino de prosperidade. A justiça de Deus é incorrupta, ela é perfeita, ela é fiel. E o que é que nós precisamos aqui nesta terra? Prosperidade e justiça. O que é que leva a nós, seres humanos, a ficarmos tão angustiados? Prosperidade e justiça. E Jesus diz: você vai receber isso. E por que tem tanto crente não vivendo prosperidade e justiça? Por que tem tanta gente sem viver prosperidade e justiça? Porque não é crente. Não, porque é crente. E a Bíblia diz que até os demônios são crentes porque creem em Deus. Não, meu irmão, você tem que deixar de ser crente, você tem que ser cristão. Verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus Cristo. É nesse sentido que eu digo que tem que deixar de ser crente e ser cristão. Porque tem muito crente dentro das igrejas, tem muito crente fora da igreja, batendo o peito, dizendo: mas eu também sou filho de Deus. Ele não tem compromisso nenhum com Deus. A gente que vai à igreja, participa de um culto como quem vai para consumir. Eu estou indo lá porque Deus hoje vai falar comigo e a minha bênção vai chegar. Você conhece essa propaganda? Como tem gente fazendo propaganda
do culto da bênção. Vem porque a vitória hoje é o dia da tua vitória. É um estímulo para as pessoas irem para a igreja para participar de um culto, porque elas vão sair de lá com a cura que elas precisam, vão sair de lá com a casa própria que elas desejam, vão sair de lá deixando de andar a pé e de ônibus para ter o seu carro próprio, vão sair de lá deixando de ser empregado para ser patrão. Nós vamos lá para dar a Deus um culto. Por que é que tem tanta gente sem viver a promessa do Senhor aí? Vamos começar hoje por partes. E nós vamos começar hoje pelo verbo que há nesta palavra do Senhor Jesus. É o verbo buscai. Olha o que Jesus buscar. Olha o que diz Jesus. Mas o que é bem forte? Buscai. Buscai. Amados, esse verbo buscar está aqui no imperativo. É buscai de forma imperativa. Você tem que buscar. Não é, busca aí. Não, é, você tem que buscar. É condição para que todas estas coisas te sejam acrescentadas. Você tem que buscar. Se você não buscar, não espere de Deus o cumprimento dessa promessa. Mas buscai, é verbo imperativo, você tem que buscar. Buscar, o que é buscar? Buscar é pesquisar, analisar com minúcia, examinar exaustivamente. Nós usamos frases com a palavra, com o verbo buscar, que dizem assim: ele buscava as melhores cidades europeias para visitar. O que é que ele estava fazendo? Ele estava pesquisando, ele estava analisando com minúcias, ele estava examinando exaustivamente até encontrar aquelas que seriam as melhores cidades para visitar. Então buscar é pesquisar, analisar com minúcias, examinar exaustivamente. Veja o que diz Salmo 119, verso 2: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aqueles que examinam com minúcias, exaustivamente, para guardar as prescrições de Deus, aquilo que Deus diz que é o que deve ser feito. Por quê? Porque Ele quer ser bem sucedido. Por quê? Porque ela quer ser bem sucedida. Por quê? Porque quer experimentar, ter como realidade na sua vida o reino de Deus é a sua justiça. Então quer buscar, quer pesquisar, quer abrir a Bíblia, estudar e conhecer a verdade eterna do Senhor. Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai fazer o que com vocês? Vai libertar vocês. Conhecer é ter intimidade. Conhecer é ter intimidade. Tem tanto crente, tem tanta gente dizendo que é crente, mas não é cristão, não é aquele que tem compromisso com Cristo, não tem busca, não tem pesquisa, não examina com minúcia, não examina exaustivamente a palavra de Deus para encontrar a verdade. Olha como o Senhor nos chama, Ele nos chama de ovelha. Ovelha é um ser ruminante. A ovelha vai lá, você pensa que ela está comendo? Não, ela está engolindo. Ela arranca lá o capim e ela engole, arranca e engole até encher aquele estômago. Depois ela vai para um lugar, ela se deita naquele lugar e ela então começa a ruminar
tudo aquilo que está naquele estômago volta para a boca, e ela mastiga, e ela mastiga, e mistura com a saliva, e ela mastiga, e ela mastiga, e mastiga até que vá para um outro estômago, e depois que ela enche esse outro estômago, tudo que está naquele outro estômago volta para a boca, e ela mastiga, até extrair todo o nutriente, que aquilo que ela arrancou da terra, aquilo que ela comeu, possui para abençoá-la. Jesus diz: buscai, pesquisa, analisa com minúcia, examina exaustivamente a minha palavra. Mas tem crente que não gosta de ler Bíblia, tem crente que não sai da Netflix, não sai do YouTube, não sai do Instagram, do WhatsApp, dos stories, das mídias sociais, mas não busca, não examina, não estuda a palavra de Deus. A igreja tem um estudo chamado Tetelestai, uma bênção, uma experiência impressionante com a verdade eterna que liberta e transforma. Mas quantos deixaram de participar por preguiça? Tem um aplicativo que tem lá o estudo devocional da semana, que tem links que você clica, abre um outro estudo para capacitar com ainda maior conhecimento. Mas quantos têm preguiça? Ler, apenas ler. Lá tem um link, vai assistir a mensagem que foi pregada, mas não assiste. Por que não? Porque não tem tempo. Quem não tem tempo para Deus, por que fica pedindo de Deus que dê tempo? Jesus diz: pesquisa, analisa com minúcia, examine exaustivamente. É imperioso que você faça isso. Ele também diz, ao dizer buscai, buscar significa esforçar-se excessivamente para encontrar algo ou alguém. Olha como nós falamos: buscava ele o conceito num livro, buscava o código postal da cidade. O que significa isso? Hoje em dia não, mas antigamente nós tínhamos um livro dessa grossura, que tinha os números de telefone de todo mundo na cidade do Rio de Janeiro, todo mundo na Baixada Fluminense. Quem lembra disso? Os catálogos de telefone. Mas havia também os catálogos de CEP. Quem se lembra dos catálogos de CEP? Aqueles livros, eu quero saber o CEP da cidade tal. Era o Brasil inteiro num livrão dessa largura. Então você tinha que buscar ali, você tinha que encontrar, era uma busca, você se esforçava para encontrar aquilo. Aí eu busquei por fulano lá na festa. O que é isso? É bater o olho e procurar até encontrar. Jesus está dizendo aqui que é para se esforçar excessivamente para encontrar. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 15, registra assim o cronista a respeito de um tempo na vida do rei do sul chamado Judá. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Ouça isso: o Senhor lhes deu paz por toda parte, porque eles excessivamente buscaram encontrar a verdade eterna do Senhor para viver por ela. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Buscar também é conseguir ou conquistar. Olha o que diz, nós dizemos: buscava ele o incentivo do Pai. Ele fazia aquilo de bom que o Pai esperava, para que assim ele pudesse encontrar o incentivo do Pai. Salmo 34, versículo 4, o salmista diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu me esforcei
até conquistar a comunhão com o Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Buscar significa também empenhar, tentar obter algo com esforço. Nós dizemos assim: buscava ele a aprovação do Pai. O que significa isso? Ele se empenhava, se esforçava para obter a aprovação do Pai. Jeremias 29, versículo 13, diz o profeta, o profeta da parte de Deus está dizendo assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Em outras versões diz: vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Quando você de verdade se empenhar com esforço para me encontrar. Mas tem crente que não lê Bíblia, tem preguiça. Abre a Bíblia, aí Senhor, fala comigo. Ué, parou na página em branco. Deus deve estar dizendo assim: fique em silêncio. Tem crente que pega a Bíblia, começa a ler, aí dá sono. Ué, mas eu dormi, descansei, por que eu estou com sono? Porque tem uma batalha espiritual sendo travada naquele momento, com opressão, para que você não tenha atenção. Mas o Senhor diz para buscar, empenhar-se com esforço. Quantas vezes eu fui ler a Bíblia e fui acometido de opressão, como você dá aquele sono. Eu começo a ler, a vista está ali, como se eu estivesse dormindo de olho aberto. E eu já li 15 versículos e não lembro nada do que li. Opa, peraí, não, voltar lá e li, voltar lá e li. Quantas vezes eu li um capítulo, o mesmo capítulo, 4, 5, 6, 10 vezes? Porque a palavra de Deus diz: resista ao diabo, ele vai fugir de você. E muitas vezes eu fechei frustrado, falei: eu não estou em condição mesmo para ler não, é melhor eu não ler do que ler desse jeito. Deus não vai, nem está aí para mim do jeito que eu estou lendo, não aceita isso não, isso vem do diabo. Está com opressão? Pega a Bíblia, lê andando. Quantas vezes eu fiquei na minha sala lendo, andando em círculo? Por quê? Resistindo ao diabo. Há uma batalha ali, pelo controle, pelo domínio da minha mente, da tua mente nessa hora. Então luta, se empenha, se esforce para conhecer Deus, para conhecer a palavra de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Buscar é também dirigir-se para, é caminhar em direção a. Nós dizemos que os insetos buscam as plantas, os insetos buscam a luz da lâmpada, eles se caminham para. Então, é isto que o Senhor Jesus está dizendo, como lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 7, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, e não os obedeceram, vocês se afastaram da minha palavra. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Buscar, como Jesus está dizendo aqui, ande em direção daquilo que você precisa, que Deus diz para ser feito. Como lá em Zacarias capítulo 1, versículo 3 e 4, portanto dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras,
mas não ouviram nem me escutaram, diz o Senhor. Aquele povo estava longe do Senhor, eles estavam afastados do Senhor, eles estavam afastados da comunhão com Deus, eles estavam afastados da palavra de Deus, dos princípios e valores estabelecidos por Deus, e Jesus está dizendo: busquem, voltem para Ele, andem na direção do Senhor. O Senhor quer nos dar o reino de Deus e a justiça de Deus, mas é preciso buscar. Por fim, buscar é imaginar, é tentar encontrar uma saída mental. É refletir. Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3 diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Por quê? Porque medita. Buscar é também meditar, até extrair o entendimento, até obter o entendimento. Tem gente que lê a Bíblia e diz assim: entendi nada, fecha. Tem gente que já leu a Bíblia uma vez, saiu de Apocalipse, terminou Apocalipse, volta lá em Gênesis, quer ser um leitor da Bíblia, que vai ler a Bíblia várias vezes, mas quando chega lá nas genealogias, porque fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, aí vem aquelas genealogias intermináveis, cansativas. O que a gente faz? Como eu muitas vezes fiz, pulei. Peraí, isso não vai entender nada mesmo, e Deus também não vai falar nada mesmo, porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ou é a palavra de Deus, ou não é. Se eu digo o que é e o que não é a palavra de Deus, se eu digo o que é importante e o que não é importante, para mim, eu estou dizendo o quê? Deus não sabe o que faz. Se foi escrito, se Deus inspirou, então é a palavra de Deus. Deus tem propósito em dizer algo ali. Por que eu não sei? Porque ainda não meditei. Mas como é que eu vou meditar se eu não pesquisar, analisar com minúcia, examinar exaustivamente? Que também é sentido de buscar. Não saberei. Amados, Jesus disse: mas buscai. Para quê? Para que o reino de Deus e a justiça de Deus te seja acrescentado, para que você viva uma vida de prosperidade e justiça. É preciso buscar, pesquisar, analisar com minúcia, examinar exaustivamente, esforçar-se excessivamente para encontrar, conseguir ou conquistar, agradando o Pai, empenhar, tentar obter algo com esforço, dirigir-se para, caminhar na direção, meditar. Sem buscar imperativamente o reino de Deus e a justiça de Deus, nós não teremos nenhuma coisa e nem outra. Se nós queremos viver uma vida prometida pelo Senhor, com paz, equilíbrio e satisfação, no mundo que está sob o domínio do maligno, sendo nós cristãos, filhos de Deus, então nós precisamos buscar
em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pensa sobre isso. Você tem buscado? Você é alguém que vai à igreja para buscar um momento de enlevo que afeta o teu emocional e você sai dali, glória a Deus, aleluia, só vitória? Você é alguém que tem buscado a Deus para ter ou para ser dissociado daquilo que Deus quer? Você tem vivido sob os padrões estabelecidos por Deus para ter o poder do Senhor, para viver uma vida vitoriosa nesse mundo que está sob o domínio do diabo? Porque lá na lista, na cabeça da lista daqueles que são perseguidos pelo diabo, está o teu nome, se você é um cristão, se você é um filho, uma filha de Deus, que recebeu Jesus como teu único eterno suficiente Salvador. E se você não é, essa promessa não é para você, se você não se compromete com Ele. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. As bênçãos do Senhor são para aqueles que são os seus filhos, aqueles que habitam, não aqueles que visitam. Veja o que diz o Salmo 91: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. É para aquele que habita, não é para aquele que visita. Se você é um visitante de culto, você é um visitante de igreja, você não é alguém que habita. Pastor, quer dizer que só quem tem o nome no hall de membro, que já foi batizado e virou membro da igreja? Necessariamente não, porque Jesus disse que haverá muitos no dia do juízo final, que dirão para ele: mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome expulsei demônios, eu preguei o evangelho, tanta gente foi salva. E Jesus diz: mas eu também direi para eles: apartai de mim, porque nunca vos conheci. Você se tornou membro da igreja como quem se torna membro de um clube, mas teu coração não foi sincero comigo. Você não estava me buscando, você não estava me buscando, você não estava buscando para viver sob meus princípios e valores, você não estava me buscando para viver como verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo, você não estava me buscando para ser filho de Deus, filha de Deus, comprometido com Deus, como diz em Efésios capítulo 1, para viver de modo a dar prazer ao coração do Pai. Não, você me buscava para você ser satisfeito. Então, pastor, qual a diferença de ser membro da igreja e não ser? A mesma diferença entre ter um contrato de união estável e ser casado. Quem tem contrato de união estável não é casado, mas chama a mulher de esposa, chama o homem de marido. Que marido que nada, que esposa que nada. Vamos falar a verdade, isso é amaziamento, reconhecido por lei. Não quer dizer que seja algo moral, embora seja legal. Casamento é outra coisa. Casamento tem que ir lá no cartório, os dois vão perder a certidão de nascimento, vai ficar sem validade, porque passarão a ter uma só certidão chamada de casamento. Os dois têm que estar completamente livres, não pode ter relacionamento com nenhum outro, nenhuma outra, não pode haver nada que impeça essa união. Para ter contato de união estável, não precisa nada disso. Assim como tem muita gente que passou pelo batismo, foi recebido na membresia da igreja, participou de um seminário de iniciação, disse: falou tudo certinho para se tornar membro da igreja, mas não tem aliança com Cristo, sincera, verdadeira, não tem uma vida devotada ao senhorio de Cristo, não nasceu de novo, tomou um banho,
e foi tornado membro da igreja. O Senhor diz: eu amo os que me amam. Ele disse: honrarei os que me honram. É preciso ter uma aliança com Ele. Se você ainda não recebeu Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador, busca hoje Jesus. Faça hoje a tua oração de entrega da tua vida ao senhorio de Cristo Jesus. Você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador? Você quer hoje buscar a Jesus com integridade, com sinceridade, com verdade, com inteireza de coração? Você quer hoje se render a Jesus? Você quer hoje ser tornada filho, filha de Deus? Porque no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 13, diz que Jesus veio para os que eram seus, os seus conterrâneos, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, a estes que receberem a Ele, é dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Não é a igreja que torna ninguém filho de Deus, não é um batismo que torna ninguém filho de Deus, é a aliança que essa pessoa faz com Deus em Cristo Jesus, recebendo Jesus, numa aliança de vida eterna, dizendo: Jesus, a partir de hoje eu deixo de ser quem eu fui até aqui, eu quero abandonar, eu vou abandonar tudo que não agrada o Senhor, e eu vou buscar o Senhor. Eu vou passar a pesquisar, analisar com minúcia, examinar exaustivamente a tua palavra, a Bíblia Sagrada, para que eu possa viver pelos princípios e valores que o Senhor estabeleceu, para eu me parecer com o Pai. Eu vou me esforçar excessivamente. Eu não vou ficar preguiçoso, não me der aquela lombeira no ler, não, eu vou lutar contra isso. Eu preciso conhecer os princípios e valores que vão me fazer mais parecido com o Pai. Eu vou conseguir, eu vou conquistar, porque eu vou buscar o Senhor de todo o coração. Eu vou me empenhar com todo o esforço para abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor e viver pelos princípios e valores da tua palavra. Eu vou caminhar na tua direção. Eu não vou caminhar na direção da inclinação da minha carne, que quer aquilo ali, não. Eu vou para onde o Senhor diz que eu devo estar. Vai acabar esse negócio de que eu vou na igreja quando eu quero. Hoje não, hoje o tempo está meio assim, parece que vai chover. Ah não, vou ficar aqui pela internet. Eu não vou deixar Satanás, que está diante do trono de Deus 24 horas para acusar os crentes, os santos, acusar a mim, porque eu estou aqui dentro de casa na preguiça, quando eu poderia muito bem ter ido para o templo para cultuar o Senhor e dar exemplo e testemunho. Não. Também eu não vou só ler, não vou ser só aquela pessoa que lê a Bíblia, para chegar e dizer assim: eu li a Bíblia toda. Não, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou ler e meditar, eu vou ruminar durante a semana aquela palavra do Senhor, eu vou jejuar por essa palavra aqui, eu vou procurar um pastor para ele me instruir na palavra. Pastor, o que Deus está querendo dizer aqui? Eu vou voltar para a escola. O que? Eu sou analfabeto? Eu sou, porque eu não fiz nada para ser diferente disso. Agora eu vou fazer a minha parte. Eu não vou ficar aqui colocando culpa na realidade de vida, que foi difícil, que eu tive que trabalhar. Não importa. Tenho 60 anos, mas eu vou voltar a estudar. Eu vou aprender a ler, eu vou aprender a escrever, porque eu quero buscar o Senhor, eu quero ter a palavra do Senhor, eu quero testemunhar para outras pessoas, eu quero ser instrumento do Senhor e cumprir a minha missão. Porque para viver nesse mundo, experimentando o reino de Deus e da justiça de Deus, é preciso buscar.
Se você é essa pessoa que quer receber Jesus como Salvador e Senhor, se é essa pessoa que quer receber Jesus fazendo aliança de vida eterna com Ele, você é alguém que está afastado do Evangelho e quer hoje tomar atitude, decisão de buscar o Senhor a partir de hoje, como Ele estabelece, você pode agora orar comigo. Bota a mão no teu coração, ora depois de mim, diga: Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu recebo esta tua palavra, revelação do Senhor para mim. Eu reconheço que eu não tenho te buscado. Eu reconheço que o que eu tenho feito não é buscar, como o Senhor estabeleceu. Mas eu me coloco agora, humildemente, perante o teu trono de glória. Eu me confesso pecador e eu estou arrependido de viver desta maneira. Reconheço que não tenho nenhum mérito para, morrendo, viver eternidade no céu com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu creio no sacrifício vicário de Jesus Cristo, pagando o preço total da minha dívida de pecado, para retirar-me do corredor da morte, da condenação eterna, para viver no inferno com o diabo e os seus demônios. E eu agora recebo a Ti, Jesus Cristo, como meu único, eterno, suficiente Salvador, Senhor da minha vida. Faço aliança contigo, em Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, de tê-lo como meu Senhor e de, a partir deste momento, passar a buscar, desenvolver intimidade com o Senhor através da tua palavra, não apenas da leitura superficial, mas do estudo da tua palavra. E eu peço a Ti, recebe-me agora como Teu filho em adoção, pelos méritos de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escreve meu nome no livro da vida e me dá a Tua graça e a Tua paz. E o Senhor Espírito Santo, habitando em mim, como templo do Senhor, no meu corpo, que a partir de agora, tudo farei para ser santo, de modo a dar prazer ao coração do Senhor. Muito obrigado, meu Pai que está nos céus, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Muito obrigado, Senhor Espírito Santo. A minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito são do Senhor e para louvor da glória do Senhor. E eu creio que o Senhor escreve o meu nome no livro da vida, me recebe como teu filho
e com alegria, a partir de agora, buscarei em primeiro lugar o reino do Senhor e a tua justiça, pois eu preciso do reino do Senhor, da justiça do Senhor, para viver nesse mundo perdido, contaminado pelo pecado, dominado pelo inimigo, para viver uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. Que a minha vida sirva ao propósito de glorificar o teu nome santo. É a partir de agora o propósito da minha vida. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Se você fez essa oração sincera, você que está em casa, você que está aqui, a palavra de Deus diz que nesse momento você foi tornado filho de Deus, filha de Deus. Então viva como tal, buscando ao Senhor para ter a vida de paz, a vida abundante, a vida vitoriosa que Ele prometeu.